E aí, meu amigo e minha amiga do universo físico, aqui é o Lucas do Universo Discreto para mais um vídeo e eu já vou pedindo desculpa novamente, tá aqui meu climatizador fazendo um barulho, mas como eu já expliquei até em um vídeo passado, o calor tá de matar, então não tem condição de gravar sem climatizador, foi mal o barulho. No vídeo de hoje eu vou abordar um tema que eu acho que eu nunca abordei com maiores detalhes e tudo mais, que é o doutorado. Eu não vou falar só de doutorado, eu vou falar também de todos os níveis. Eu vou falar da graduação, um pouquinho das graduações tecnológicas, dos níveis tecnológicos, mestrado e doutorado, pois não dá para abordar o doutorado sem abordar os níveis anteriores, para você ter um entendimento mais completo. Eu não lembro se eu já falei isso em algum vídeo, mas eu defendi o meu doutorado na Universidade Federal Fluminense, a UF lá em Niterói, em 2015. Então sim, eu sou um doutor. Eu vou falar um pouquinho da minha defesa e doutorado em geral ao longo do vídeo. Outra coisa, vocês já devem ter percebido que algumas séries do meu canal andam paradas já tem algum tempo. Desde a série de React, a série de 3JS e até o OpenCVlog, que foi a primeira série aqui do meu canal. Eu não desisti dessas séries não. Elas estão só um pouco paradas, pois eu estou em período de férias escolares. E período de férias escolares é um tanto complicado. Até por conta disso, eu decidi não fazer vídeos técnicos demais. O ano ainda está começando, está tudo meio livre, leve e solto. Então, nesse período de férias escolares, eu vou fazer vídeos sem tanta discussão aprofundada sobre parte técnica, a parte de inteligência artificial. Eu vou fazer uns vídeos mais leves. Até porque eu tenho notado uma coisa também, esses vídeos mais leves que eu tenho feito, eles estão sendo bem recebidos por vocês, isso é bom, isso me anima a fazer vídeos do gênero. Então eu vou seguir nesses vídeos mais leves, entre aspas, antes de retomar a parte técnica, que eu vou fazer isso ao longo do ano, então não se preocupe. Outra coisa, esse vídeo que você está assistindo não será um vídeo definitivo sobre doutorados, até porque a discussão sempre tem por onde continuar. Eu planejo fazer mais vídeos abordando o assunto. O importante também é você entender que cada doutorado é único. É uma experiência muito particular de cada pessoa. Então, se você conversar comigo sobre doutorado, se você conversar com a Vivi do Beixe Papel, a Vivi do Peixe Babel, que também defendeu o doutorado em um período mais ou menos recente. Se você perguntar para cada uma dessas pessoas que defenderam o doutorado, você vai ver que sempre há algo que aprender, sempre há algo novo nesse nível de graduação. O que eu posso dizer sobre doutorado para começar é que, pelo menos na cultura pop, dá-se mais preferência ao mestrado do que o doutorado. Você vai ver que os personagens normalmente são mestres e não doutores. Então, você tem o mestre Yoda, você tem o mestre Splinter, Tartarugas Ninja, você tem o mestre Kami. E os doutores na cultura pop? Quando você pensa num doutor da cultura pop, pelo menos para mim, o primeiro nome que vem à cabeça é o Dr. Ray. Outro que eu lembro agora é o Doutor Destino, do Quarteto Fantástico, um vilão bem legal. Tem também o Dr. Robotnik, que virou Eggman, da série do Sonic. Então você deve ter percebido aí que normalmente os doutores são vilões, enquanto os mestres são os caras legais, super sabidos, super inteligentes. Complicado, não é não? Bom, então como eu falei, para entender bem o doutorado, vamos partir para os níveis anteriores, que fica mais fácil de entendermos. Primeiro ponto, à medida que você vai avançando, seja no nível técnico, seja no nível superior, mestrado e doutorado, as pós-graduações, a cada nível que você alcança, o grau de exigência também vai crescendo. O ensino superior brasileiro é composto por vários níveis e modalidades.
você costuma ter o bacharelado ou a licenciatura, que são considerados cursos de graduação plenos e acabam demorando em média 2, 4 anos, normalmente são 4 anos para concluir. Qual que é a diferença do bacharelado para a licenciatura? O bacharelado, o bacharel, ele pode atuar em áreas diversas do mercado e ser, por exemplo, médico, administrador, engenheiro. Já a licenciatura costuma ser um nível de graduação que atua mais na parte de ensino. Tanto que para o bacharel se tornar professor, ele precisa de uma formação extra na área de educação. Formação extra essa que costuma já ter em disciplinas da licenciatura. Se o bacharel quiser dar aulas, ele precisa, em geral, fazer ou disciplinas da área de licenciatura ou uma especialização na área de educação. A licenciatura costuma ser adotada para a pessoa que deseja ser professor e dar aula para o ensino fundamental e médio. Os estudantes de licenciatura vão ver na faculdade disciplinas ligadas à didática, psicologia e pedagogia. Então, além do bacharelado e da licenciatura, existem os cursos de graduação mais rápidos, que costumam ser chamados de tecnólogos e costumam durar 2 anos. Digamos que o tecnólogo ele já é um curso de graduação mais envolvido com as práticas do mercado. Então costuma ser um curso mais rápido para formar o profissional mais rapidamente. Ele costuma ter disciplinas de conteúdo mais técnico, mais prático. E além desse curso de tecnólogo, que ele é válido como um diploma de ensino superior, você também tem os cursos subsequentes, que são cursos técnicos ainda mais rápidos, levando 1 ano para o estudante chegar a conclusão. Entretanto, existe uma diferença bem importante entre o tecnólogo e o subsequente. O subsequente, que às vezes também é chamado de concomitante, ele costuma ser um curso que não vale como diploma superior. Ele é válido como diploma de nível técnico. E uma coisa importante dos cursos de graduação é o TCC, o trabalho de conclusão de curso, que costuma ter na graduação, costuma ter no mestrado e é fundamental também no doutorado. No caso dos cursos de graduação, o TCC ele costuma ser ou científico ou tecnológico. O trabalho tecnológico é um trabalho mais prático, em que o aluno deve ser capaz de mostrar as técnicas aprendidas no curso nesse trabalho final. O desenvolvimento de um sistema funcional é um belo exemplo de um TCC de graduação tecnológico, principalmente nos cursos mais ligados à computação. Só que é fundamental que o aluno demonstre o que ele aprendeu ao longo do curso e mostre isso num texto, numa espécie de um relatório que tem capítulos de introdução, tem capítulo de desenvolvimento, tem capítulo de metodologia. O trabalho científico, diferente do trabalho tecnológico, ele já segue uma metodologia mais clara ligada à carreira científica. Eu pretendo fazer um vídeo, esse ano deve sair um vídeo onde eu vou explicar em maiores detalhes o que um TCC na área de computação precisa ter. Se você quer assistir esse vídeo, se você vai fazer o seu TCC em um curso de ciência da computação, ou engenharia da computação, ou sistemas de informação, enfim, se você vai fazer um TCC em alguma coisa ligada à informática e deseja ver um vídeo sobre esse assunto, comenta aí no vídeo para eu saber o grau de interesse de vocês, para eu fazer esse vídeo aí no futuro. Um vídeo explicando o que um TCC da área de computação precisa ter para ser aprovado com sucesso aí. A pós-graduação, por sua vez, costuma ter 2 tipos de curso, o lato sensu e o stricto sensu. Os cursos lato sensu, que costumam ser chamados de especialização ou até MBA, Master in Business Administration, eles são cursos de cunho mais técnico e de complementação da formação técnica profissional. Então, um cara que formou há muito tempo e se sente um pouco atrasado na área dele, deseja obter um curso mais rápido para melhorar o currículo, para se preparar para uma área mais especializada, mais específica, se é esse o seu caso, é a especialização ou o lato sensu que eu recomendo para você. Os cursos de especialização há muito tempo atrás já foram considerados um degrau para se chegar no mestrado. Hoje em dia já não tem mais isso.
eles são vistos mais como uma complementação ou uma atualização de carreira. Todo curso de especialização brasileiro requer a elaboração e defesa pública de uma monografia. Essa monografia pode ser um trabalho científico, mas é aceitável também em muitos casos que o aluno desenvolva apenas um estudo bibliográfico e que apresente essas ideias com uma leve contribuição pessoal, consistindo normalmente de comentários à bibliografia ou os resultados de experimentos simples. Em geral, não se exige provas de hipótese ou contribuições científicas mais relevantes, que é o que costumamos ver em trabalhos de conclusão de curso mais científicos. Os cursos stricto sensu, por sua vez, possuem dois níveis, que são o mestrado e o doutorado. Esses cursos já são mais voltados em formar pesquisadores e docentes para o nível superior. Então, se você deseja obter um cargo de pesquisador ou um cargo de professor num nível mais avançado, então não tem jeito, você acaba tendo que correr para o mestrado e até mesmo para o doutorado também, que é bem importante. Ainda mais hoje que os mestrados estão se tornando cada vez mais difundidos, o doutorado acaba sendo um diferencial importante. Além desses cursos, ainda existe o mestrado profissionalizante, que objetivam formar um pesquisador em uma área mais próxima da atuação profissional, com aplicação direta do conhecimento gerado na indústria. Então, o mestrado profissionalizante acaba sendo um curso mais rápido para formar um pesquisador ou um docente em uma área mais ligada à indústria, ligado mais à carreira, ligado mais ao mercado. Em geral, para você fazer um mestrado, você precisa ter um diploma de graduação. Eu digo em geral, mas é obrigatório. Você precisa ter um diploma de graduação para você fazer o mestrado. Lembrando que se você tiver uma graduação tecnológica, se você tiver uma formação em tecnólogo, então nesse caso você pode sim concorrer ao mestrado. Para ingressar no mestrado não é necessário ter especialização, ainda que isso possa valorizar o currículo do candidato no processo seletivo. Consultando o livro de Metodologia de Pesquisa para a Ciência da Computação, um livro que eu vou colocar aí na descrição do vídeo para você comprar no site da Amazon, eu verifiquei uma coisa curiosa que eu não sabia, que existem países na Europa com mestrado de 1 ano, em que o aluno apenas cursa disciplinas e entrega um trabalho escrito, que é tipicamente uma revisão bibliográfica. Esses cursos não são considerados equivalentes ao mestrado no Brasil, mas sim a cursos de especialização. Se você fizer alguma graduação ou algum curso de mestrado fora, existe todo um processo de revalidação do seu diploma, que é um processo um tanto burocrático. Às vezes você é obrigado até a defender o seu trabalho de novo num curso de pós-graduação para você ter o seu diploma obtido no exterior válido. O curioso é que para você ingressar no curso de doutorado não é obrigatório você ter um mestrado, ainda que seja incomum eles aceitarem candidatos sem essa titulação. Possível é, mas para você ser aceito num doutorado só com graduação, você precisa ter um currículo excepcional. E outra coisa, eu particularmente não recomendo. Por mais que esteja se tornando tendência lá fora o candidato a doutor ter só o diploma de graduação, eu acho que a bagagem de um mestrado continua sendo fundamental para o pleiteante, principalmente no Brasil, onde a formação de graduação e até mesmo de mestrado não costuma ser tão boa assim. Claro que eu não estou generalizando para todos os casos, mas para muitos dos casos que temos no nosso país, para você ter realmente uma formação boa para fazer um mestrado, acaba sendo muito interessante ou até mesmo fundamental você ter um mestrado, seja para aquisição de experiência e mesmo de maturidade, além de permitir uma expansão do conhecimento boa para você cursar o doutorado. O doutorado costuma ser a titulação plena e definitiva em termos acadêmicos. O PhD, muita gente confunde o PhD com o doutorado que temos no Brasil. O PhD é um doutorado obtido em um país de língua inglesa. E o que um mestrado e um doutorado precisam ter? Qual que é a diferença entre uma dissertação de mestrado e uma tese de doutorado? Acho que o primeiro ponto, a diferença entre o mestrado e o doutorado
é a relevância da contribuição do aluno em seu trabalho de conclusão de curso. A contribuição precisa ser relevante nesses dois níveis. Ou seja, espera-se que o aluno apresente um resultado não trivial que seja útil e correto. E a diferença entre mestrado e doutorado reside no nível da exigência dessa contribuição. Em ambos os casos, espera-se a aplicação de metodologia científica, comparação com trabalhos correlatos, elaboração de uma hipótese de pesquisa e sua comprovação e refutação. Esses passos que eu mencionei são os passos de metodologia de um trabalho científico, ou seja, até mesmo no nível superior, espera-se isso em trabalho científico, mas para a graduação, para o mestrado, para o doutorado, o que muda é o impacto dessa contribuição. No caso do mestrado, em geral, basta que o aluno apresente uma informação nova sobre algum tema que seja relevante para a área. Por exemplo, o meu trabalho de mestrado, eu desenvolvi uma heurística para segmentação de imagens usando corte em grafos. Então, e essa heurística foi implementada em placa de vídeo para aproveitar-se o máximo da eficiência. Eu vou explicar de um jeito mais simples. O que é segmentação de imagens? É basicamente você obter o segmento da imagem que você quer, jogando fora as partes da imagem que não te interessam. E para que isso é útil? Por exemplo, se você estiver trabalhando com um software que reconhece câncer em imagem médica, por exemplo, você tira uma foto, por exemplo, de uma chapa de raio-x e naquela chapa de raio-x nem tudo é útil para você. Às vezes você quer segmentar só o órgão que você está analisando, por exemplo, o pulmão, ou até a imagem da mama, no caso de câncer de mama, que é o mais comum na área médica você trabalhar. Então, você precisa obter o segmento que você quer de um jeito semiautomático ou até automático. Eu trabalhei com um método que você faz isso usando uma área da computação que a gente chama de grafos, teoria de grafos, e digamos que é uma maneira de você segmentar que você consegue recortar muito bem a imagem, de um jeito muito fluido, muito natural. E eu fiz isso na placa de vídeo. Por que na placa de vídeo, Lucas? Simples. O processador da placa de vídeo ele costuma ser mais rápido para operações matemáticas do que o processador CPU tradicional que você costuma ter. Só que esse método de segmentação de imagens usando grafos, ele é bastante eficiente, só que ele tem um gasto de memória bastante grande. E o gasto de memória na placa de vídeo costuma ser complicado, já que a memória RAM da GPU não costuma ser tão grande assim. E as que têm memória muito grande são muito caras. E quando eu falo caras é de bufunfa, de grana mesmo. Então eu peguei um método que já existia para você segmentar imagens usando grafos na placa de vídeo, na GPU. Eu peguei um método que já existia e modifiquei ele para que a economia de memória fosse maior, chegando ao mesmo resultado visual. Então, a minha defesa no mestrado trouxe uma informação nova, pois anteriormente ninguém nunca tinha feito essa heurística que eu desenvolvi para economizar memória na placa de vídeo para segmentação de imagens usando corte e grafos. Então, aqui é um outro ponto interessante. A contribuição que você dá no mestrado costuma ser muito específica, o que é natural, já que a pós-graduação lato sensu ela costuma ser bastante especializada, bastante específica, e você tem que trazer algo novo para a área. E eu trouxe algo novo para a área, foi por isso que eu defendi meu mestrado. Eu até sugiro uma coisa para você: procurem divulgadores científicos que tenham mestrado, pergunte para eles o que eles desenvolveram no mestrado, que isso te ajuda a entender a contribuição que você tem que dar, se você tiver dúvida sobre que tipo de contribuição é válida. No caso do doutorado, essa informação nova tem de ter importância suficiente para mudar o modo como as pessoas encaram aquela área de pesquisa. Então espera-se que o doutorado traga uma contribuição em estado da arte. Como assim? Eu vou explicar usando como exemplo o trabalho que eu fiz no meu doutorado. No meu doutorado, eu trabalhei com uma área chamada cossegmentação de imagens. E o que vem a ser a cossegmentação de imagens? Para você entender isso, você precisa entender a segmentação de imagens
e entender que a cossegmentação é uma extensão do problema de segmentação tradicional. Na segmentação de imagens, você quer obter um segmento de uma imagem. Na cossegmentação, você quer obter um segmento parecido em duas ou mais imagens diferentes. Então imagina que você tem duas fotos de tucanos, por exemplo. As duas imagens podem ter fundo diferente. Você quer obter o mesmo segmento ou um segmento visualmente parecido de duas ou mais imagens diferentes ao mesmo tempo. No meu doutorado, eu apresentei um método novo para cossegmentar imagens usando uma ideia que envolve mistura de gaussianas, e eu consegui mostrar que esse método obtém resultados competitivos com relação a outros trabalhos de cossegmentação da área. Então, por que eu defendi o meu doutorado? Foi porque eu entrei nessa área de cossegmentação de imagens e apresentei um trabalho que chega a resultados visualmente tão competitivos quanto os melhores trabalhos da área. Se você consegue trazer um resultado novo, um resultado competitivo com o melhor que tem na área, então com isso você consegue defender o seu doutorado. Por isso que os doutorados costumam ser mais longos, costumam durar 4, 5, ou até tem doutorados que costumam ser mais do que isso, pois você precisa trazer uma contribuição realmente grande, que muda uma área específica. Nem preciso dizer que isso dá um trabalho do cão, e até por isso eu acho importante eu destacar uma coisa aqui ainda nesse vídeo, que tem uma matéria que eu estava lendo, se não me engano, da BBC, que fala sobre quanto os doutorandos, os candidatos a doutor, eles sofrem de problemas de depressão, de ansiedade, muito maior do que se você comparar com a média da população. Digamos que no meu caso eu passei por uma experiência onde eu dediquei muito tempo da minha vida no doutorado, eu vivia com aquela forte pressão de publicar os meus resultados, de perceber que um monte de gente ao meu redor da pós-graduação estava publicando, estava defendendo, e eu estava passando por dificuldades, que é normal passar por dificuldades. O tempo de doutorado é muito longo e ele costuma te pegar numa época um pouco mais adiantada da vida, né, quando você tem 30 ou 40 anos. Então você passa por momentos difíceis, por exemplo, falecimento de familiares, problemas domésticos, e você tem que encarar tudo isso levando o seu doutorado. Então acaba sendo natural você desenvolver alguns problemas até de saúde por conta disso. No meu caso eu desenvolvi principalmente depois do doutorado, pois digamos que eu vivi uma forte pressão, trabalhar demais, e mesmo defendendo o doutorado eu desenvolvi um ritmo de trabalhar muito, trabalhar a custo até da minha saúde mental em alguns momentos. Não que eu esteja culpando o meu doutorado especificamente, culpando meus orientadores, não é nada disso. Mas o ritmo que eu comecei a desenvolver no mestrado e no doutorado, eu continuei levando ao longo da minha vida, e isso me trouxe problemas de saúde depois. Então, se você pretende fazer mestrado, pretende fazer doutorado, ouça isso, que é uma informação bastante importante. Cuide da sua saúde mental, não deixe de fazer atividade física, não deixe de ter uma proximidade com a sua família, proximidade com amigos, cuide da sua saúde, dê pausas quando perceber que você está exagerando, preste atenção em você, cuide de você, não coloque o seu trabalho na frente da sua própria vida e da sua própria saúde, tá certo? E outro ponto que eu acho importante eu falar aqui é que, não sei se você percebeu, mas eu usei o termo dissertação de mestrado, os termos, né, e tese de doutorado. No Brasil, a gente costuma ter essas duas definições. E por que a gente tem essas diferenças? É porque a tese é uma afirmação que você procura provar. Então, no seu trabalho de conclusão do doutorado, tem muito firme isso. Tem uma ideia ali que você quer provar como verdadeira ou como falsa. Enquanto a dissertação costuma ser um trabalho mais descritivo sobre a ideia que você quer apresentar. Então a gente acabou incorporando esses termos, dissertação de mestrado e tese de doutorado. Tá certo, gente? É basicamente isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que esse vídeo tenha trazido para vocês informações novas e relevantes para vocês que querem atuar academicamente na área.
Se vocês tiverem perguntas, se vocês tiverem dúvidas sobre o mestrado, sobre o doutorado, sobre graduação, coloca aí nos comentários do vídeo que talvez eu faça uma parte 2 desse daqui. Por que não? Tá certo? É basicamente isso. Obrigado por ter assistido até aqui. Não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever. E eu te vejo na próxima. Falou!